Boa noite, 19 horas. Boa noite, 19 horas do dia 8 de abril. Começando aqui mais uma live da Federação Brasileira de Veículos Antigos. O pessoal tá chegando aí. Hoje vai ser o Papo Técnico. Vamos esperar o nosso convidado hoje, Reinaldo Scalco. Grande amigo, conheço o Reinaldo há um tempão. Vamos ver aí quem está chegando. Assim que ele aparecer, vamos enviar o convite aqui para o Reinaldo. Vamos lá, o comandante Silvio já está aí, acho que foi o primeiro a chegar, hein? Vamos ver cadê o Reinaldo. Hoje, nesse papo técnico, falar um pouquinho sobre o Chevrolet Opala, um carro que marcou época, produzido desde 1968 até 1992, um carro que todos os brasileiros aí conhecem e tem muita afinidade. E o Reinaldo do Clube do Opala, assim como o nosso amigo o comandante Silvio, que está aí já assistindo, estamos esperando o Reinaldo chegar aqui para a gente enviar o convite. Então, para quem não conhece o Opala, enquanto o nosso amigo Reinaldo não chega, o Chevrolet Opala foi o primeiro carro de passeio que a General Motors do Brasil produziu. A General Motors está no Brasil desde 1925, produzindo automóveis em CKD inicialmente, né? Na década de 40, de 50, produziu vários carros CKD, e quando iniciou a nacionalização dos veículos, optou não por fazer um carro de passeio, e sim por fazer as caminhonetes. Então, no final da década de 50, a Chevrolet lançou as caminhonetes, né? A famosa Chevrolet Brasil, né? Exclusiva, 1958 e tal. E o primeiro carro de passeio foi só o Opala, em 1968, ou seja, 10 anos depois. E uma decisão muito acertada, porque era um veículo médio, um projeto da Opel alemã com a mecânica americana. Foi muito acertado. E estamos esperando o nosso amigo chegar aqui. Não sei se ele está usando alguma outra conta, né? Queria pedir para o nosso amigo Vinícius, manda um zap lá pro Reinaldo para entrar. Que nós temos muito papo e só temos uma hora para a gente conversar, né? Vai ter muito papo para a gente falar aqui sobre Opala, né? Vamos ver. Eu acho que está aqui o Reinaldo. Vamos ver se eu consigo convidar o Reinaldo aqui. Vamos ver, cadê o nosso amigo Reinaldo? Aqui. Vamos lá, encaminhei o convite para o nosso amigo Reinaldo para falar um pouquinho. Boa noite. Opa, fala Reinaldo, tudo Tudo bem, bem, cara? Pagoto? Tudo ótimo, melhor agora, né? Melhor. Eu peço, vocês têm que ter paciência comigo com toda essa tecnologia, porque o meu carro ainda tem carburador, né? E a gente sabe que essa turma dos carburadores e platinados, né, eu também sou assim. Inclusive, eu já tomei uma puxada de orelha aqui que eu bloqueei os comentários. Então, eu preciso depois que o Vinícius me explique como é que eu faço para liberar esses comentários. É Reinaldão, isso que aí. prazer receber você nessa época de pandemia. A gente fica longe, tem muita saudade dos amigos. O Reinaldo eu conheço, eu não vou nem falar quanto tempo, mas com certeza 30 anos, né, Reinaldo? Ou Desde o mais tempo que você ainda, hein? gostava de Dodge, né? Eu sei que você É, gostava de eu, Dodge. eu Em tive sua Dodge também. homenagem,
Então, Pagotto, obrigado. Homenagem Mas ao eu Dr. tive J. Dodge Teixeira. também. É. Eu tive Dodge, mas aí eu encontrei Jesus, entendeu? Brincadeira, é um Bom, belo carro, é um carro que eu admiro bastante. não vamos entrar na nossa brincadeira, que eu sempre brinco com o Reinaldo, né? É uma brincadeira sadia aí do Dodge contra o Opala, né? Eu falo, Sem Reinaldo, eu tô com uma dúvida. vontade de comprar um Opala. Já passou. Já passou, Mas mas você vai ter um ainda. eu vou ter, já tive duas Caravans e tenho uma ainda que tô de olho aí, estou mexendo nela. Opa! Mas legal, legal. Então, para quem não te conhece, putz, o Reinaldo, ele participa aí dos eventos de carro antigo, como eu falei, há 30 anos que a gente se conhece, Sim. também um dos fundadores do Clube do Opala. Reinaldo, conta um pouquinho da sua história, né? Enquanto eu vou tentar desbloquear os comentários, conta um pouquinho da sua história, do que você participou, já foi diretor regional da federação. Conta um pouquinho da tua história, por favor. Sem dúvida. Pagotto, eu mexo com Opala há praticamente 50 anos. Né? Eu aprendi a dirigir num Opala 1971, aos 10 anos de idade. E nesses anos todos, acabei aí me embrenhando pelo antigo mobilismo, né? Além de também já ter feito várias restaurações, não só como proprietário, mas também como o restaurador. Tá? E assim, eu acabei me embrenhando pelo antigo mobilismo, aonde, além de sócio, eu fui diretor técnico do Clube do Opala por vários anos. Também fui diretor regional da federação, com uma honra muito grande para mim. Participei de comissão julgadora em vários eventos master da federação pelo Brasil. Né? E hoje também sou avaliador de placa preta. Também participo aí no clube fazendo as avaliações. Legal, legal. Bom, por isso que você está aqui, né? Que hoje Exato. a nossa live é o papo técnico, né? Então, além da gente fazer um bate-papo gostoso, informal, para poder a gente ter um minuto aí, uma horinha de encontrar os amigos, conversar sobre Sim. o que a gente gosta, é importante também a gente trazer alguma coisa, algum conhecimento técnico, porque a gente sabe que são muitos clubes em São Paulo, muita gente que tem algumas dúvidas, né? E o Reinaldo é um expert em Opala, já restaurou vários, a gente conhece a trajetória, né? E o Clube do Opala é referência no Brasil para esse carro, né? Maravilhoso. E então eu queria, Reinaldo, que você desse uma explanada. Quais as principais dúvidas? O que mais o pessoal te procura aí no Clube do Opala para saber? Eu brinco sempre, né? Você falou dos eventos Master, né? A gente participa também há muitos anos, né? De avaliação e tal, né? A gente faz a apresentação dos eventos. E eu brinco, eu falo, por que o dono de Opala sempre gosta de trocar a roda, né? O Opala 80 tem a roda do 82. Se o cara tem um 85, ele tem a roda do 90. Ele nunca está contente com a roda. A gente brinca, né? Carros maravilhosos que às vezes não passam na premiação, né? E até tiro uma dúvida também, que eu ia falar. Quem gosta de Opala? É o opaleiro ou ele é um opalista? Porque o nosso amigo Claudião, você sabe quem é, ele fala, eu sou Cláudio, um opalista, um especialista em Opala. Então, não sei se é opalista. O opaleiro, diz que o opaleiro é mano só. Então, conta um pouquinho das principais dúvidas dos opaleiros aí do Brasil, que procuram o clube para deixar original, para ter uma pontuação boa na placa preta, na placa de colecionador, né? Não chama mais placa preta. Desculpem a nossa falha. Então, conta para mim, quais são... eu acho muito interessante. O Opala é um carro intrigante e é um dos carros nacionais mais difíceis de a gente falar sobre ele.
Eu, inclusive, costumo dizer que a primeira coisa que eu posso dizer sobre Opala é que ninguém sabe tudo sobre Opala. Tá? Eu vou dar um exemplo para você prático. Há mais ou menos 30 dias atrás, eu participo de um grupo, Opala Brasil SS. Tá? E ali, o Jerônimo, um amigo ali do grupo, dono da JS Veículos e Motos em Pelotas, recomendo a todos, tá? Ele me colocou uma curiosidade de que o centro da calota do Opala 69 era pintado e não cromado. Tá? E me mandou várias fotos de época, e eu realmente nunca havia notado, mas ali na foto estava claro, realmente era pintado. Né? Falei, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu tenho quase 50 anos de Opala. Né? Então vamos fazer uma pesquisa e vamos aí saber exatamente que história é essa do centro da calota pintada. E aí consultei vários amigos, como a gente costuma fazer, a gente troca muito. Tá? Consultei literatura, não achei absolutamente nada que não fossem as fotos com o centro da calota pintado. Aí, através do Cláudio, o Cláudio me disse, Reinaldo, eu já vi essa calota à venda. Eu falei, pois é, eu nem isso vi. Eu nunca vi essa calota. Tá? E ele acabou, através de um amigo que tem um Opala 69, e eu tenho um 69 também, mas esse amigo tinha um 69 com as calotas pintadas. Tá? E aí nós fomos descobrir que a primeira série do Opala 69, ou seja, o 68 modelo 69, tá? E foram poucas unidades, porque o próprio Salão do Automóvel foi mais no finzinho do ano, parece que ele pegou final de novembro, começo de dezembro, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Essas primeiras unidades saíram com o centro pintado. A partir de janeiro, a partir do 69, todas as calotas passaram a ser cromadas. Então, depois de 50 anos, tá, a gente está aqui aprendendo e, por isso, participa não só desses grupos, mas participa principalmente dessas lives, porque, eventualmente, vai ter uma pergunta que eu não vou saber responder, mas, com toda certeza, eu vou pesquisar para aprender. Pessoal, voltando aqui, tivemos um problema de conexão. Voltamos! Voltamos. Que bom, que bom. Então é isso, vamos continuar? Isso aí. Bom, vamos lá. Você estava me falando dos detalhes que você está sempre aprendendo, né? Exato. Sempre tem uma novidade. 50 anos vivendo e aprendendo. Sempre aprendendo alguma coisa. E quando você vai fazer uma vistoria de placa preta, Pagotto, nós temos alguns itens excludentes que são comuns a todos os modelos. Tá? Mas no caso do Opala é muito importante. Em primeiro lugar, confira o número do chassi. Veja se o que você está avaliando é realmente aquilo. Veja se aquilo é um Opala Coupé, se é um Commodoro, se é um 4 cilindros, se é um 6 cilindros. Tá? Para você não correr o risco de estar avaliando que você está vendo. Acontece isso. Tá? O segundo passo é você entender o que é um acessório de época, e aí é um capítulo à parte, ou um opcional de fábrica. Tá? Porque há muita confusão ainda nessa questão do opcional de fábrica e do acessório de época. Ok? Opcional de fábrica é aquilo que a fábrica oferecia, mas que eventualmente não saía em todos os modelos. Tá? Então você poderia encontrar esse carro na concessionária com alguns opcionais ou não, ou poderia, inclusive, na época, pedir. Você fazia encomenda na fábrica. Olha, eu quero um Opala com essa característica, com esse... Encomendar. Isso. Você meio que encomendava o carro. Eles permitiam isso. Tá? E esses são opcionais de fábrica. Agora, existem os acessórios de época, alguns instalados pela concessionária, inclusive, mas que não são opcionais de fábrica, não são originais da fábrica. Tá? Isso é muito interessante porque há muita confusão nesse sentido. E aí, desses acessórios de fábrica... Exatamente. Tá? Desses acessórios de época, o que você vai fazer?
Você vai perder a pontuação, porque não é um item original do carro, mas não é um item excludente. Desde que este acessório de época seja de época. E o que é um acessório de época? Você lembra que nós fizemos uma reunião a respeito disso, para discutir como seria definido e caracterizado um acessório de época. Acessório de época é aquele que foi fabricado, tá, no ano de fabricação do seu carro. Não adianta você pegar um Opala 74 com um acessório que passou a ser fabricado a partir de 75, ele não vale. Ele é excludente, ele não é da época do seu carro. Tá? Então, isso é muito interessante. E aí os opaleiros se pegam... Pode falar. Por causa dessas coisas. Exato. Não, então, e a gente sabe, né, que para a turma que está mais nova na federação, né, a gente sabe que desde da criação da placa de coleção, tiveram alguns ajustes, né, se permitem algumas coisas, né, como os acessórios de época, se permite, de repente, uma tala 1 polegada maior, Sim. Hoje em dia com dificuldade de se encontrar componentes, pneus, né? E uma coisa que eu falo para muita gente, não é a federação que inventou isso, a partir de agora pode ou não pode, Perfeito. né? Eu tenho até muito orgulho de participar da federação, que é uma entidade muito democrática. Então, quando foi feito esse último workshop, com 200 clubes, foi um trabalho maravilhoso, várias comissões, várias discussões. Então, cada grupo, cada turma, né? Então, a turma dos Opalas vem trazer uma demanda, a turma dos Volkswagen, olha, o 1.200 não consegue mais o bloco, então vamos, a partir de agora, conseguir considerar a troca do 1.200 para o 1.300. Então, são coisas que não é que são inventadas, são democraticamente, todos os clubes participam dessas alterações, e isso que foi acontecendo foi uma evolução, né? Os 2 workshops com todos os clubes foi para isso mesmo, né? Então, o pessoal do Nordeste, como falou, vamos introduzir o ar-condicionado mesmo quando o carro não tinha, porque aqui no Nordeste ninguém anda mais sem ar-condicionado e tal. Então, trouxeram uma demanda e foi resolvido democraticamente com todos os clubes, todas as comissões. Então, é muito bacana. E o Opala, a gente sabe que é um carro que de 68 até 92 foi produzido no Brasil, mais de 1 milhão de unidades. Então, é um carro que ainda hoje se consegue muita peça, né? E era muito comum, né? O termo que a gente usa atualmente, que não se falava isso, né? O upgrade, né? Então, o pessoal punha do Opala mais moderno e tal. Algumas coisas são toleráveis, né? E podem perder ponto, e até trazem mais segurança para o carro, como o caso de um freio a disco, quando não tinha, pneu radial, ou até de uma ignição eletrônica. Isso é permitido, vai descontar os pontos. Então, isso é importante que o pessoal saiba, né? O que não pode é todas as modificações, né? Você falou de acessório de época e falou da encomenda do Opala. Eu queria mandar um abraço, eu não sei se ele está aqui, nosso amigo Jefferson Pereira. Uma das poucas viagens que eu fiz agora na pandemia, eu fui passar um fim de semana lá em Balneário Camboriú e tive a oportunidade de visitar o nosso amigo Jefferson, aí, diretor tesoureiro da federação. E, nossa, a coleção dele é maravilhosa. E ele tem um Opala lá, standard, 6 cilindros, com acessórios de época, um carro que era famoso na região, né? Então, você podia comprar na concessionária, eu quero um standard com motor dos 6 cilindros, opcional 250S, direção hidráulica e vidro verde, por exemplo, né?
Você encomendava e pedia o carro. Sim. Ah, mas não tem vidro elétrico, não tem, é um 86 que ele tem. Um preto. Era muito comum ter o trio elétrico. É um preto. Eu não quero o trio elétrico. 250 Isso. S, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, eu acho que foi um dojeiro que comprou isso, porque ele falou que é motor, o resto. E aí o que acontece? E esse carro tem uns equipamentos de época muito legal, né? O volante Valrod, a roda de ligar leve da Escorro, né? Então, é um exemplo muito legal de contar a história do acessório, né? Um carro que na época foi colocado esses acessórios. Então, pode ter o volante esportivo Valrod? Lógico que pode. Vai perder ponto, vai zerar a pontuação. Mas ali você está contando a história da fábrica do seu Walter Rodrigues, que fazia o volante. Assim como a história da Esco, né? Então, assim, hoje em dia é permitido, na avaliação, esse tipo de acessório e é legal de ver isso, né? Então, assim, eu queria que você falasse só um pouquinho, né, desses upgrades, né? Que muita gente, nós estamos aí com uma turma mais nova que agora está comprando carro, que não como a gente, né? Que já dobramos o cabo da Boa Esperança, né? Nós já passamos da meia-vida, porque eu não conheço muitos caras com mais de 100. Então, assim, nós já temos mais de meia-vida. Essa turma mais nova não viveu essa época. Então, não lembra desses carros na rua, né? Lembra que o avô tinha, que o tio tinha, né? Então, às vezes ele está vendo um carro e ele fala, não, mas esse banco é original. E ele não vê que é um carro 81 com banco 86, por exemplo, né? Então, eu acho que me conta um pouco como vocês lidam no Clube do Opala com essa turma, né? Que eu acho que, antes de mais nada, nós temos que orientar, né, a trazer o carro para o original. Mas nunca condenar e reprovar e falar, não, olha, não pode avaliar. Nós temos que trazer esse carro para a originalidade. Conta como é que o Clube do Opala encara isso. Então, Pagotto, você falou no começo do opaleiro e do opalista, né? Eu vou te dizer que nem todo opaleiro é opalista, mas basicamente todo opalista é um opaleiro. Tá? Porque eu chamo de opaleiro, ou nós chamamos de opaleiro, o opaleiro raiz. Aquele camarada que vem lá da década de 70 e 80 e que encomendava um 250S pelado, porque o objetivo dele era dar uma puxada na marginal. Tá? Essa foi a nossa escola, né? A escola do Opala, do Maverick e do Dodge. E o Opala, até por conta disso, ele era muito customizado. Então era rebaixado, tinha roda, 6 em 2, a preparação do motor, os Mavericks também de uma forma mais intensa e o Dodge menos. O Charger já era mais mantido de uma forma original. Era só uma rebaixadinha na frente e eventualmente um jogo de roda. O Opala e o Maverick mexiam de ponta a ponta, era uma coisa impressionante, eles caracterizavam inteiramente o carro. Então, essa filosofia que a própria federação adotou hoje, tá? E como você bem disse, de forma democrática e flexível, ela tem por objetivo, tá, não marginalizar os carros que tinham o acessório de época, ou que têm o acessório de época, que contam a história não só da indústria automobilística, mas como a indústria de acessórios, porque principalmente por conta das importações fechadas, cada um queria customizar a sua maneira o seu carro. Era a forma de você diferenciar. Não tinha muitos modelos à disposição. Tá? Então, a indústria de acessórios, ela cresceu demais no Brasil. Tá? Tinha aí lojas muito famosas, você tinha o Rodão, você tinha a Birkles, né? Você tinha a Dragster, que são nomes que a gente lembra como é uma coisa muito íntima para nós, né, Pagotto? Porque é quase uma extensão, é quase uma extensão da concessionária. Eu ia de bicicleta, passava na Birkles,
aí já descia no Silvano Pose, que era mais lá embaixo. É isso aí. Molecão ainda para ver os carros. Exato. Aí, é isso aí. eu já voltava pela Envemo, na Rua Quatá, ali na Vila Olímpia, então era Itaim, Vila Olímpia, eram os lugares onde o pessoal tinha as preparações. Exatamente. Né? Para quem é mais novo, para quem é mais novo e está chegando agora, não sabe que o Brasil, né, teve uma época em que as importações de veículos e peças foram proibidas, de 1975 até 1991. Então, nesse tempo, a gente sofria com poucas marcas, então era Ford, GM, Chrysler, Volkswagen, né? Volkswagen com 70% do mercado, né? E é muito bacana isso que você falou, né? Além aí tem um pessoal até falando, além dos acessórios, né? O Ferreroni está falando aí. Ferreroni é um grande amigo, um abraço, Ferreroni. A nossa indústria dos fora de série. A nossa indústria dos fora de série, junto Exato. com Puma, Bianco, Faros, Miura. O Ferreroni, ele é especialista em Puma e avaliador de placa preta de Puma, inclusive. Exatamente, né? Então, nós tivemos uma fábrica de móveis, né? A Láfia. Produzindo um carro, até um pessoal que mexia com acessório lá no sul, né? A Benson Gobi, que fazia acessório, a Aldo Capas também, o Adamo Miura, todos esses carros, criações nacionais muito legais. Então, esses carros hoje em dia... E falando em Opala, a gente não pode esquecer da Envemo. A Envemo era quase uma indústria de acessórios e de preparação, porque ele também preparava o motor do Opala. Tá? Era quase uma concessão da GM também. Tá? A Envemo, que na verdade pertencia à Ingesa, inclusive... a Ingesa desenvolveu, como a tração 4x4 da C10, né, que chegou a ser lançada, depois parou logo em seguida, ela foi desenvolvida na Ingesa, tá, que era dona da Envemo, e onde eu particularmente trabalhei logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Ingesa, e tinha o galpão lá com as C10 D20, tudo desmontado, tá, e a gente era louco para entrar lá, o segurança não deixava, né? O que quer dizer Ingesa, para quem não sabe? Ingesa Engenheiros Especializados S.A. A nossa indústria bélica, uma tecnologia magnífica, tudo que era da Ingesa tinha uma qualidade indescritível, o que eles faziam, tá? Tanto que algumas montadoras, no caso a GM, encomendava alguns projetos para eles, tá? Nossos tanques eram realmente algo acima da média, concorriam diretamente com os tanques ingleses na época, que é o que tinha de melhor no mercado. Pena que faltou aí alguns incentivos, né, para que ela continuasse sua trajetória. É isso aí. Então, lembrando também, né, da história de outras preparações, né, a Sulan e tudo. E hoje em dia, tudo isso é permitido de você ter a placa de coleção, desde que é uma empresa que era homologada na época, né, que era autorizada daquela modificação, né? Não podemos esquecer da Caravan com 4 portas, sim, né? É isso aí. Que foi e tal. Então, isso tudo hoje em dia é permitido. Mas não é original, mas nós precisamos registrar e contar a história dessa época que nós estamos falando aí, dessa época de importação fechada e de toda a criatividade de engenheiros brasileiros, falou da Engesa, da Envemo, engenharia de veículos e motores, né? Então, assim, pessoas que produziram esses carros, muito, muito legal. E o Opala foi um carro, eu contei um pouquinho a história, foi o primeiro veículo de passeio da GMB, né, da General Motors do Brasil, uma decisão muito acertada de escolher um carro médio, monobloco, a partir do Opel Rekord alemão,
com uma motorização americana e de origem americana, né? Lógico, tudo feito no Brasil, né? Feito aqui em São Caetano do Sul. Sim. E o carro caiu ao gosto da família brasileira e, diferente dos principais concorrentes da época, né? Tinha um maravilhoso motor de 4 cilindros que fez ele sobreviver à crise do petróleo, né? E graças também aos engenheiros brasileiros, toda uma gama de carro, desde aquele Opala especial, Sim, 4 a variedade. que era táxi, até o Diplomata, o SS, quer dizer, várias variações sobre o mesmo tema, né? Sobre o mesmo carro, atingindo um mercado grande. Exato. E um sucesso sempre. Você sabe, né? Que uma vez o nosso querido Chibunga, que todo mundo aqui conhece, espero que ele esteja nos assistindo também, ele disse uma coisa interessante, que o grande problema do Opala 4 cilindros é que existe o 6. Né? Porque a grande verdade é que é um carro maravilhoso. E hoje existe uma mudança de motores, e eu vou falar dessa mudança de mecânica, inclusive para a questão de placa preta, porque é muito interessante, tá? Muito grande, enquanto eu entendo que o Opala 4 cilindros, com todas as qualidades que ele tem que ser preservado. Tá? Existem registros de Opala 4 cilindros que rodaram 1 milhão de quilômetros sem retífica. É um motor maravilhoso. Para quem aqui é de São Paulo, da região, da capital de São Paulo, vai lembrar, você lembra com certeza, que eu lembro muito isso, do Expresso Luxo, os Opalas vermelhos que faziam São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. Era muito barato, né? Opala vermelho, 4 portas. São Paulo Santos. Ali vários carros chegaram a 1 milhão de quilômetros. Eu cheguei já chegaram a falar disso aí. Então, assim, era um carro extremamente robusto, econômico, né? Sim. Porque ia com a família para o litoral, quase ao preço do ônibus, você ia de Opala. Com né? Conforto ímpar, né? E quando o pessoal torce o nariz para o Opala, eu sempre falo o seguinte, né? Até similar a quando o pessoal fala do Dodge 1800, eu falo assim, agradeça ao Opala 4 cilindros, agradeça ao Dodge 1800, porque se não fossem esses carros, não existiria mais a marca, né? O Opala talvez seria como o Maverick. A primeira crise do petróleo em 73 pegou o Maverick, a segunda crise do petróleo o Maverick não aguentou, ninguém mais comprava Maverick. Um dos motivos... E o Opala, graças a 4 cilindros, sobreviveu até 1992. Ele só não sobreviveu quando foi a abertura da importação. Exato. Não, na verdade, a longevidade do Opala ela se dá de uma forma muito grande por conta do Opala 4 cilindros. Tá? Inclusive, a escolha pela carroceria do Opel Rekord C se deu por conta do motor 4 cilindros. Esse motor 4 cilindros, que era o primeiro até 73, o 153, e era um motor 6 cilindros cortado. Ele usava o mesmo pistão, ele usava tudo igualzinho. Era um 6 cilindros cortado. Só em 74, com o 151, que teve aquelas modificações internas. Tá? E é um motor que foi feito em 1961 para o Chevrolet Nova. Tá? E a grande dúvida, dúvida que existia na Chevrolet, na GM Brasil, tá? Sobre se seria o Opel Rekord C ou o Impala, porque havia ali um segmento que queria que trouxesse o Impala, até porque iria concorrer de uma forma muito direta com o Galaxy. Tá? Mas o Impala era um carro muito grande para usar aquele motor 4 cilindros. E aí optou-se pela carroceria do Opel Rekord C, pelo tamanho, porque é um carro médio, tá? Mais ao gosto do brasileiro. A nossa escola é americana, mas o gosto do brasileiro ele é mais para a escola europeia. Tá? E aí trouxeram esse carro
E o Opel Corsa, inclusive, emprestou a sua carroceria para 2 outros modelos, tá? Apesar do Opala, como o Opala, ele só foi feito no Brasil, mas na Austrália fizeram o Holden Monaro, tá? Que é um Opel Corsa com mecânica V8, tinha lá um motor de 5 litros e alguma coisa, se não me falha a memória. Esse carro é o que aparece, tá, no Mad Max 1 original, dirigido pelo Knight Rider. As primeiras cenas é um Holden Monaro, né, que nada mais é do que um Opala V8. E também teve o Ranger, fabricado na África do Sul e na Bélgica, que era um outro carro muito mais parecido com o Monaro, tá, que tinha lá uma série de mecânicas, que foram os outros 2 carros que usaram essa carroceria do Opala, que caía muito bem ao gosto de muita gente, porque era o tamanho certo. Né? Ela é mais ou menos o que hoje a gente vê numa BMW Série 3. O sucesso é porque o carro tem o tamanho correto. E assim foi o Opel exatamente. É legal. Lembrando que o brasileiro, né, ele gostava muito dos modelos da década de 60, sim, né? Do Cinca Chambord, do Aero Willis. Era o tamanho de carro que o brasileiro queria. Exato, né? Exato. E também com relação ao preço, né? O Galaxy e o Dodge Dart chegaram mais ou menos junto com o Opala, né? O Galaxy 67, o Dodge Dart 69, mas era um pouco mais caro, né? E o Opala, como tinha o 4 cilindros, era o carro médio da família brasileira. E aí o grande sucesso do Opala durante esse tempo todo. E eu gosto sempre de falar, e eu como engenheiro, eu admiro o trabalho que foi feito pela engenharia da General Motors, quando a gente vê do primeiro Opala para o último Opala, todo o desenvolvimento que primeiro técnico, né, em condições de estabilidade, desempenho, como foi melhorando o carro, de freio, tudo isso, e também de design, né? Ele conseguiu passar toda a década de 70 e 80 se atualizando, né, de design em cima da mesma plataforma. Então, a gente tem que tirar o chapéu aos engenheiros brasileiros, aos designers sem dúvida alguma. Né? Você que tem o Opala 69, e eu sei que você também tem o 92, né? É muito ousado, né? Quando eu olho para o teto e as portas do Opala, eu falo, nossa, como pode ser o mesmo carro esse tempo todo com todo esse desenvolvimento, né? São carros completamente então diferentes. A gente fica... É o mesmo carro completamente diferente. Completamente diferente. Por isso que é importante a gente manter a originalidade, entender o momento do lançamento, que foi, como ele tinha coisas do Opel, como ele foi se abrasileirando, como ele passou pela crise do petróleo, como ele procurou atingir os prováveis concorrentes, né? Por exemplo, quem lembra, né? O carro mais caro do Brasil era o Alfa 2300, meados dos anos 80. Outro carro só fabricado aqui também, né? E aí você vê que a General Motors conseguiu, no meados de 80 também, dar uma melhorada no Diplomata, no Commodore Diplomata, para chegar no Alfa, né? Então, o vidro elétrico, o espelho elétrico, o volante escamoteável, quinta marcha, ele foi chegando até o acabamento, foi ficando mais Alfa Romeo. Sim. E muito mais barato. Não, o Alfa Romeo foi uma referência, né? O Alfa Romeo embora. Pagotto, o Alfa Romeo ele foi uma referência. O câmbio quinta marcha, o freio a disco traseiro, o acabamento que ele tinha, um padrão muito mais europeu, enquanto a gente estava acostumado com o padrão americano. Né? O Opala, inclusive, que nasceu com aqueles bancos coloridos e tudo mais. Mas isso que você está falando mostra realmente a importância, do ponto de vista histórico, tá? De se mexer o mínimo possível no carro. É válido uma customização
É válido uma customização, desde que você não mexa na estrutura básica do carro. Tá? O carro ele tem que se manter aquilo que ele nasceu. Tá? Em cima disso, inclusive, a outra questão da troca de motor, porque acontece muito, né? E aí nós vamos fazer a avaliação de placa preta, e aí? Eu estou avaliando um Opala 4 cilindros, mas eu estou olhando para um 6. Né? E aí fala assim, mas é só o motor. Não, não é só o motor, é o motor e tudo que tem em volta dele. Tá? Tem coisa pra caramba ali que é tudo diferente. Você tem um radiador, você tem um carburador, você tem um coletor, tanto de escapamento como de admissão, né? Você tem os acessórios. E como você faz essa avaliação? Então, nós inclusive fazemos da seguinte forma, Pagotto, e nós também já conversamos sobre isso, a gente faz a avaliação, eu particularmente faço a avaliação até o final, eu tiro toda a pontuação de mecânica, eu tiro a pontuação de radiador, eu tiro a pontuação de motor, e vejo qual é o resultado final. Se o resultado final for ainda uma pontuação acima dos 80 pontos, tá? Ok, bacana, está aprovado, tem placa preta, seja feliz. Não deu os 80 pontos, deu lá 75 pontos, deu 70 pontos. Vamos voltar então para essa mecânica e vamos ver como é que essa mecânica foi alterada. Né? Qual foi a qualidade do trabalho feito, se não há nenhum risco com relação à segurança, porque isso é prioridade para a federação, inclusive, a segurança. E dentro dessa política, né, muito democrática de flexibilização da avaliação de placa preta, a gente tem que considerar, antes de mais nada, a questão da segurança, que é um item, inclusive, problemático nos Maverick de 76 para cima. Tá? Porque o Maverick 74 e 75, tanto o 8 como o 6, ele tem um reforço no seu berço, que a partir de 76, com o lançamento do Maverick 4 cilindros, deixou de ter. E aí eu vou colocar um motor V8 sem esse reforço. Né? O Opala, graças a Deus, não tem esse problema. Ele não tem isso. Mas a gente precisa focar numa série de questões. Então eu vou ver como foi feita essa transformação, se está tudo dentro de padrão, com toda a segurança, né, com tudo bonitinho, e eu posso reconsiderar alguns pontos dessa mudança, desde que aquele motor que esteja lá tenha sido um motor produzido e fabricado, né, e passou a equipar o carro daquele ano. Tá? Então eu não posso admitir um motor 400 num Opala 69. Eu não posso admitir isso, porque são mecânicas diferentes. E 69 não foi fabricado 400. Ou um câmbio 5 marchas. Ou um câmbio 5 marchas. Né? Agora, exato. Então, eu acho que é importante ter esse bom senso, tá? Eu acho que o clube deve sempre orientar, né? E o que é aquele papo que a gente teve agora há pouco, né? Aquele carro daquela época, né? Ele representa um momento histórico. Sim. Né? Então, assim, a preservação do carro vamos falar assim, você congelar aquele momento histórico. Então, a época do lançamento do Opala foi diferente, por exemplo, de 1974, 75, que foi diferente de 82, 83, com os Opalas a álcool, com a quinta marcha, que foi diferente também do final, né? Do aro 15, do freio a disco nas 4 rodas. Tudo isso mostra uma evolução que você, além do lado da engenharia, um momento histórico, que a gente tem que... aquele carro está representando exato, aquilo, né? Exato. Então, representa a indústria automobilística do final dos anos 60, representa o que foi a crise do petróleo no mundo e o impacto no Brasil, representa o que foi o pró-álcool, o que foi o lançamento dos veículos em que 90% dos carros era álcool, assim como representa, no final, os últimos Opala tentando concorrer com os importados. Então, aquilo que todo mundo queria, né? Uma quinta marcha nos cilindros, aquele banco de couro com acabamento melhor, aquele aro 15.
Por que veio tudo aquilo no Opala 91? Né? Porque tinha concorrência, estava chegando o Civic, estava chegando o Nissan, Toyota tal. Então, se você olhar esse Diplomata 91 como um concorrente desses carros, putz, você coloca ele no momento histórico e você entende por que ele é assim. Exato. Né? Eu brinco, né? O Dodge sempre teve um acabamento interno de couro. Por que o Opala demorou tanto? Né? Você pega o acabamento do banco de couro dos últimos Diplomata, aqui entre nós parece um Dodge. Exato. Né? Tão bem acabado. Eu não posso concordar com você, mas tudo bem, vamos caminhando. Pagoto. A gente brinca aí, o pessoal que está assistindo aí, a gente brinca sempre, né? E eu gosto de falar uma coisa, né? Eu estou até com a camiseta para provocar aqui do Chrysler Clube do Brasil. Estou com a camisa para provocar o Reinaldo. Mas nós já estamos chegando quase no nosso finzinho aqui, e eu queria contar uma coisa que muita gente fala, mas o Pagoto gosta de Dodge, o Reinaldo gosta de Opala, o Portuga gosta de Galaxy, tal, e são concorrentes. E eu gosto de falar o seguinte, nunca foram concorrentes, porque são projetos distintos. Você não pode comparar, lembra do nosso do Primar, né? Você não pode comparar banana com laranja. Exato. E nem com melancia. Né? Então, assim, o Opala é diferente do Dodge. É outro tipo de construção, origem europeia. O conceito é diferente. Que é diferente também do Galaxy. Que é diferente do Galaxy, construção de chassi, ele é um full size. Comparar Galaxy com Dodge não dá. E também comparar com o Opala não dá. Não dá para comparar com o Alfa Romeo, que é um carro europeu, com duplo comando de válvula, com outro tipo de suspensão. Então, assim, são carros distintos. Existia uma concorrência, porque era o que a gente tinha naquela faixa de preço, Sim. naquela faixa de mercado. Então, eles eram concorrentes do mercado, não concorrentes de equiparando como dois carros do mesmo Pagoto, nicho. Né? Pagoto, quero fazer uma parte. Você lembra do bom e velho Pandoro? E da velha e boa Praça Pan-Americana? Os Dodge, Maverick e Opala, eles eram concorrentes, tá? Quando eles estavam na marginal acelerando. A turma de hoje que não, por favor, não ouça isso que eu estou falando aqui para vocês. Faz de conta que eu não estou falando isso. Eles eram concorrentes ali. Quando eles paravam no Jack in the Box para comer um taco, eram todos amigos. Não tinha inimigo. Aqui ninguém é concorrente. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, a indústria automobilística nacional é algo que nós temos um carinho muito grande, vivemos aquela época, tá? E se são concorrentes, eu posso dizer que são concorrentes de respeito. Não tem nenhum opaleiro que não gosta de ver um Maverick ou um Dodge na garagem. O meu primeiro carro foi um Maverick. Vou contar para todo mundo aqui. Foi o meu primeiro carro, um Maverick. Tá? E tive 2 Dodge na minha garagem. Confissões! Confissões de um opaleiro. Agora eu tenho que revelar isso para todo mundo. Entendeu? E o meu pai tinha Landau. O meu pai só andava de Landau. Tá lembrando aí. O Suga está lembrando aí do Pandoro, lembrando da Praça Pan-Americana. Meu Deus. É isso aí. Tempos românticos que não voltam mais. O pessoal que não viveu isso não faz ideia o que era aquilo. Era toda quarta, sexta e sábado. Garagem Valente, acho que o Márcio está lembrando do deck também. Sim, isso aí. Da turminha. É isso aí. Deixa eu só fazer mais um comentário, Pagoto, rápido. Quem não está ouvindo esses nomes, não está conhecendo, eram na década de 70, início dos anos 80, eram locais em que a turma que gostava de carro se encontrava e iam testar os carros na marginal. Exato. Né? Ainda acontece hoje, o pessoal com os Golfs, Ups e tudo mais. Que hoje, graças a Deus, tem os Track Day, a gente vai se encontrar lá em Interlagos, né, Pagoto? De vez em quando a gente está lá brincando também, né? Tem uma categoria para quem gosta de Opala, que é muito legal de ver aí, né?
a Old Stock. Sim. Na realidade, são duas categorias, né? Tem a Old Stock e tem E a a 250. 250. Então é muito divertido de Ah. ver, relembra épocas muito legais, né? Todos nós fãs aí de automobilismo, né? E muitos pilotos consagrados, né? Aliás, não sei se você viu, Reinaldo, o Autódromo de Interlagos está trabalhando agora, está fazendo a vacinação de Covid. Sim. E outro dia chegou um senhor de 70 anos, né, para ser vacinado, a bordo do seu Opala de corrida. Paulo Gomes. Só podia ser ele, né? Paulo Gomes, que um abraço para o Paulão. O Paulão, Pagotto, que foi o meu avaliador quando eu tirei a carteira de piloto. E outro dia, eu tive a honra de ser avaliado pelo Paulo Gomes. É uma honra para nós. Olha, né? Que legal. É isso. Ô, Pagotto, deixa eu fazer um comentário aqui. Você não aqui. cavalava a marcha do Opala, não quebrava diferencial? Não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar sobre outras coisas boas. Tá? Senão eu vou ter que falar algumas coisas de Dodge aqui também, hein? Tá? Mas, enfim. O Opala, Pagotto, eu sei que a gente está no final com o tempo já esgotado, mas só para... Eu tenho uma coisa que eu preciso falar, porque o Opala, por ter sido um carro fabricado por tantos anos e em tantas versões, e nós temos pouca informação, para não dizer nenhuma informação oficial da fábrica, né? O que nós sabemos de ler revista especializada, ou porque nós vivemos aquilo no nosso dia a dia, né? Ou porque nós restauramos, a gente foi aprendendo. E a gente invariavelmente escrita de forma errada, né? Eu posso dizer que em janeiro de 2017, uma publicação famosa escreveu aí os 10 defeitos que os opaleiros desconhecem. Eu fui obrigado a mandar um e-mail para a redação, tá? E na parte lá de comentários, eu fui obrigado a escrever uma série de coisas corrigindo tudo que aquele repórter, que nem estava identificado, colocou. Há pouco tempo atrás, surgiu aí um vídeo. Provavelmente não era nem nascido, né? Exato. Não, Eu vou falar só uma coisa. Eu vou falar só uma coisa, viu, Reinaldo? Quando o pessoal fala que o carro tem um defeito, né? Eu não digo que são defeitos, são características. Isso. Tá? Isso. Porque o que acontece? Toda marca, todo projeto tem uma característica. Então, assim, é lógico que se você olhar a suspensão do Opala é muito robusta, mas ele tem um problema, uma característica de que o pivô da suspensão precisa de uma manutenção diferente. O Dodge Dart tem um local que sempre tem ferrugem, porque acumula água no canto do vidro traseiro. É um defeito? Não, é uma característica daquele projeto. Como o Alfa Romeo, o Alfa Romeo, a segunda arranha. Não é, depois, de acordo com o uso, aquele sincronizado da segunda, com o tempo, arranha. Nenhum carro é perfeito. Não, nunca foi e nunca vai ser. Mas é exatamente isso. Há pouco tempo... Tem características, até os mais novos, quando você vê hoje em dia, o Honda Fit com o câmbio CVT estoura a correia do câmbio. Novo não, mas quando começa a ter 150, 200 mil quilômetros, é uma característica daquele tipo de câmbio. Né? Então, assim, todos os carros têm todos têm. características. E é exatamente isso que eu queria falar, porque há pouco tempo começou a circular um vídeo de um engenheiro, jornalista, famoso, amigo nosso, que nós respeitamos muito. Não vou citar o nome dele. Estive com ele outro dia. Exato. Tá? E ele falou lá os 10 defeitos do Opala. E ele falou algumas coisas que eu estou esperando encontrar com ele, porque eu quero saber de onde ele tirou. Outras coisas eu quero explicar para ele que você tem sempre que comparar laranja com laranja. Você tem que comparar os carros da década de 70 com os outros carros da década de 70. Exatamente. Você falar que o projeto do motor do Opala, que é da década de 30, é antigo, o que eu vou falar do projeto do motor AP, que começou no pós-guerra. Do Volkswagen.
O motor AP. Ou do Volkswagen AR, né? Exato. Assim, então tem coisas que não faz sentido, porque você pega, por exemplo, o motor AP da Volkswagen, ele na verdade é um motor Mercedes, feito para equipar DKV. Se você for pensar tudo isso, mas eram coisas da época. Ah, tem toda uma história, a Audi depois comprou a DKV era da Mercedes, depois a Audi comprou. O Passat não é um Passat, não é um Volkswagen, é um Audi. Né? Era assim na época, meu Deus do céu. E aí o cara vem falar, Exatamente. não, porque isso, porque aquilo. Então o que eu gostaria mesmo é que as pessoas se atentassem, quando ouvissem alguma coisa, tem muita coisa certa, tem muita coisa boa, mas que começassem a analisar, tá? Para que os mitos eles não dessem continuidade. Porque o mito, quando ele ganha força, e é aquela mentira que vira verdade, tá? Você acaba contando a história do teu carro errado. Isso Bom, é o que me preocupa. A gente conhece, viu? A gente conhece, estão chamando de Gargamel, jornalista amigo nosso. Não, ele é um cara, é o pessoal do 676 Clube, para quem não sabe, é uma turma muito bacana. 676 era o número do projeto do Opala, né? Então é lógico que tem sempre o lado bairrista, mas ele é um jornalista, muito, muito bom. Sim. Um cara capaz. Não, eu respeito ele fez muito. Também os defeitos do Galaxy. Ele também fez os defeitos do Galaxy. Não, mas pode fazer dos defeitos do Opala desde que diga o que é certo. Não digo que não existe. Se ele falar o que é certo, para mim está tudo em ordem. Então, Renato, é isso aí. Mas, assim, o importante é que cada um vai puxar para aquele seu gosto. Claro. Ele concordou, encontrei com ele outro dia, ele falou, não gosto de carro americano. Falei, pois é, uma das coisas que eu gosto dos americanos é o carro. Outras coisas eu não gosto de americano, mas carro eu gosto. Então, cada um tem um gosto. Isso claro. Não dá para a gente ir fora que cada um tem história com aquele carro, né? Então, eu restaurei agora um Del Rey, né? Que meu pai comprou 0 quilômetro, meu pai faleceu, o carro estava aqui. Eu restaurei inteirinho. E o pessoal fala, pô, mas você gosta de Del Rey? Eu falei, desse Del Rey eu gosto. Gosto, conheço a história. Tem coisas muito legais no Del Rey, como todo carro, né? Todo carro tem coisas legais e tem características que vão dar problema, né? Então, assim, a gente sabe disso tudo. E eu gosto daquele carro porque tem uma história com ele. Eu entro nesse carro, é uma máquina do tempo. Muitos que estão assistindo aqui sabem o que eu estou falando, né? Lembra quando o pai comprou 0, lembra daquela viagem, sente o cheiro daquela viagem. Então, assim, você tem que preservar o carro. Para mim, é uma máquina do tempo. Parece que até a música toca uma música da época lá, e eu lembro daquele momento. Ô, Pagotto. Eu ensinei a minha esposa a dirigir há 30 anos atrás. Você me ensinou uma coisa. Então, essa história não tem preço. Você me ensinou uma coisa. Falar que, mas não anda nada o Del Rey. Mas o Del Rey é xoxo. Falei, isso aí tá acima de tudo isso. Olha, eu tenho muita história de Belina, eu adoro as Belinas, adoro os Corséis e adoro os Del Rey. Tá? Agora, você me ensinou uma coisa muito importante, que é o seguinte, existe a história do carro e a história deste carro. Aquele Del Rey, exatamente. Eu conheço. São as duas histórias. Exato, que eu conheço e vi, eu não vi depois de restaurado, mas vi as fotos, não vi ao vivo. Tá? E é um carro lindo, maravilhoso e uma delícia de andar. Tá? Além de tudo, tá? Além de ser um ícone da indústria automobilística nacional, ele ainda é o carro do papai. Opa, meu amigo. Exatamente. Olha lá, o Jerônimo está contando que tem uma Rural 74 que o pai tirou 0. Então, quanta história tem legal na Rural? Sim, e todos os carros têm características bacanas. A Rural foi a primeira SUV nacional. Quando o pessoal fala, eu quero ter uma SUV, olha a Rural. A Rural foi a primeira SUV aqui no Brasil. É isso aí. Né? Então, assim, o Del Rey tem características legais. O painel do Del Rey é um dos mais bonitos até hoje. Né? Então, tem muita história legal em cada carro. Né? Então, e é isso que eu falo. Né? Tem a história do carro e a história daquele carro. São duas histórias no mesmo carro. Uma está lá no livro.
aonde foi produzido, que motor que tem, qual é o opcional. E a segunda é aquela que eu brinco, tá no porta-luva, no porta-mala ou no coração do dono. Isso aí, mentira, né? Então, por aí. Então é isso aí. O Marcelo aí também era o top. Meu pai teve um Del Rey, legal. Olha lá, o Ferreroni está confessando que tem um Voyage que trouxe da concessionária. É isso aí. Cada um tem a sua história e o importante é a gente preservar. E outra coisa que eu falo, eu já falei para você, que todo carro tem a sua beleza. Para quem gosta, eu falo que o carro como as mulheres e como as flores. Todas têm a sua beleza. Sim. Existe flor feia, existe mulher feia, a baixinha, a grande, a loira, a morena, a japonesa, todas têm a sua beleza. E o carro, se você gosta, também é isso. Todos os carros têm a sua beleza. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, sem dúvida nenhuma. Esse papo que teve aqui foi um papo para a gente curtir um pouco aí essa época de pandemia. Exato, dar uma descontraída. Eu acho que todos aqui têm que se cuidar, a gente faz o possível para ver a hora que isso tudo vai passar, que a gente vai se encontrar em Águas de Lindóia, no sul brasileiro, em eventos, vamos ter Araxá de novo, vamos ter vários eventos bacanas para a gente encontrar, se Deus quiser, se abraçando, confraternizando. É uma oportunidade da gente rever a nossa vida, né? Da gente cuidar do nosso carro, estudar um pouco sobre o nosso carro, né? Porque todo carro tem uma história bacana. Se você pensar, como eu estava falando, na época do carro, se transportar... Bom, esse carro ele estava em 1976. Como era o Brasil? Como era o lugar? Né? É isso aí. Então, espero que a turma tenha gostado. Aquele probleminha técnico no início atrapalhou um pouquinho, mas deu uns minutos a mais para a gente conversar. Então, eu espero que a turma tenha curtido o nosso papo. Eu adorei encontrar o Reinaldo. Da mesma forma. De longa data. Um opalista, ou é um opaleiro, não sei. Um cara é um especialista em opala. Né? E parabéns também ao trabalho do Opala Clube de São Paulo, que tem feito coisas muito legais, está sempre presente com a gente na federação. O comandante Silvio aí, queria mandar um abraço. E antes de terminar, eu tenho que fazer uma coisa que eu não fiz ontem. Opa! Sabe o que é, Ronaldo? Desejar um feliz aniversário, muita saúde. Obrigado, Pagotto, obrigado. Eu não consegui mandar mensagem. E eu não gosto, tá? Eu gosto da gente falar pessoalmente. É verdade, é mais gostoso. Olhando para você, melhor que ligar. Eu agradeço muito. O Reinaldo fez aniversário ontem. Desejo muita saúde para você, que em breve a gente esteja junto. Olha lá, Augusto Mosca, obrigado, Mosca. Mosca curtiu do nosso bate-papo. Bacana. A turma está muito legal aí. E vamos voltar sempre com essas lives. Sim. É um momento muito legal. Não, você sabe que eu estou sempre... Bom, eu falo demais. Você fala pra caramba. Mas tudo bem, não faz mal. Eu amo você assim mesmo, você sabe disso. Pagotto, você sabe que eu estou sempre à disposição dos amigos, sempre à disposição da federação. Eu sou fã de carteirinha do trabalho que ela faz. Um abraço aqui pro Sugo, um abraço para o Altair, um abraço para o Jefferson. Né? Eu tive a honra de guardar o Las Vegas dele lá no galpão uma época. Né? E eu quero agradecer aqui a presença de todos os amigos. Isso aqui serve para a gente, inclusive, relembrar, aprender e passar um pouco daquilo que a gente sabe para a geração mais nova. E isso é muito importante, é isso que a gente quer ver os carros conservados. Tá? Então, agradeço aos amigos. A gente não consegue ler os comentários que são feitos, mas aí a gente bate o olho. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, todo o Clube do Opala de São Paulo, todos os amigos que estão aqui nos prestigiando, o Silvio, que está sempre aí presente. Não posso deixar nunca de falar do Luciano, que foi o cara que inventou esse clube.
Tá? Um abraço para o Luciano, você está sempre aqui, sendo lembrado. Quero agradecer o pessoal dos grupos, principalmente o Opala Brasil SS, o Jerônimo está aí. Esse Jerônimo da Rural foi o que me ensinou a calota, tá? Para que você saiba, Pagoto. O pessoal do Escuderia SS, que também está sempre um pessoal muito bacana. Dei sorte de ver que é sobrinha de uma pessoa que você conheceu e gosta muito. Tá? Nádia, nós vamos fazer a reunião. Nós vamos fazer a reunião do Fusquinha logo, logo, Nádia. Fica tranquilo. Tá? Sobrinha do Everardo, o Pagoto. Que está aí curtindo o seu Fusquinha. Está aí curtindo o seu Fusquinha nos eventos de carro antigo. É muito gostoso ver como ela e o marido estão se divertindo. E nós vamos fazer a reunião. Fica tranquila, Nádia. Que ótimo, que legal, que legal. É isso aí, bacana, bacana. Por favor, de novo. Tá bom, vamos sim, vamos fazer com a Nádia. Maravilha. Tá bom, então, forte abraço a todos. Obrigado, fiquem bem. Obrigado você, abraço a todo mundo. Que nós precisamos, nós vamos passar logo por isso, viu? Eu estou angustiado aqui, mas já tem gente vacinada, a vacina vai chegar. Se Deus quiser. E só mais um pouco, cara. Amigo, nós sobrevivemos ao Opala Dodge Maverick e não vamos sobreviver a um Covid? Que é isso? Não pegamos tétano, nada. Caramba, não pegamos tétano, vamos pegar Covid? Que é isso? É isso aí. Então, espero em breve encontrar todo mundo. Um abraço a todos. Abraço a todos. Presidente Altair. Agradecer ao Vinícius também. Vinícius, um abraço grande para o Vinícius. Técnica aí da federação. É isso aí, Vinícius. Eu acho que é quem mais está trabalhando na federação. Imagino. Legal. Imagino. Tá bom? Tá bom, então, gente. Forte abraço a todos. Fiquem bem. Muito grande. Boa noite. Brigadão, Reinaldo. Vamos ver se em breve encontra. Tá certo. Bom, vamos nos encontrar sim. Boa noite. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, boa noite.